meu jeito de viver. Quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Vamos lá, gente, voltamos aqui com a nossa aula, tá? A terceira parte da nossa aula sobre potenciação. E nós vamos continuar a nossa revisão dos assuntos mais importantes do nono ano, tá certo? Venhamos e convenhamos que, na verdade, todos os assuntos do nono ano são mais importantes do que outros. De certa forma, a gente vai fazer todos, tá bom? Então vamos lá. Nossa parte de hoje será notação científica, tá certo, galera? Vamos falar sobre notação científica e o que seria a notação científica. A notação científica, notação quer dizer escrita, tá bom? Então, uma notação científica quer dizer uma forma de escrever cientificamente. Quer dizer, uma forma padronizada para a escrita de números em especial, tá certo? Então, nós vamos pegar aqueles números muito grandes ou números muito pequenos e vamos escrever ele de uma forma especial. Essa forma conhecida como notação científica. Professor, quando que eu devo escrever em notação científica? Quando se é pedido ou, em outros casos, em revistas científicas, em artigos científicos, em alguns jornais, em algumas matérias de jornais, tá certo? Publicações no geral. Sempre que se exige um rigor da escrita, que seja uma escrita formal, a gente irá utilizar uma notação científica para representar números muito grandes ou números muito pequenos, tá bom? Lembrando que ela também não é a única forma de escrita diferenciada, certo? Há outras formas de escrita diferenciadas além da notação científica, mas, por enquanto, nosso tema será ela, certo? Como é o formato da notação científica, galera? O formato da notação científica é este aqui. Ela será composta por um número multiplicando uma potência de base 10, tá certo? Então eu sempre vou ter um número vezes uma potência de base 10, ou seja, vezes 10 elevado a algum número, tá certo? Entretanto, nós precisamos de algumas regras para essa notação. Como é que vai funcionar? A primeira regra vai ser a seguinte: esse número que eu vou utilizar para multiplicar, esse número A, está sendo representado pela letra A, ele será um número com vírgula, tá bom? Um número decimal. Sendo que aquilo que está antes dessa vírgula, ou seja, a parte inteira desse número, ela tem que ter somente um algarismo, tá bom? Professor, poderia ser 12,3? Não. Por que não 12,3? Porque 12 tem dois algarismos, tem o 1 e o 2. Professor, poderia ser 5,3? Poderia, porque perceba, ó, 5 é um algarismo só. 5,3. Aí tudo bem, esse poderia. O professor, poderia ser 0,74? Não. Ô professor, mas 0 é um algarismo só. Qual é o problema? O problema é que nós temos uma segunda regra. A segunda regra é que esse número também não pode ser 0, tá bom? Então, esse primeiro número antes da casa decimal, tá certo, gente? A parte inteira não pode ser 0. Então, se eu fizer 0,73, esse 0 ele é nulo. Eu não posso utilizar nesse formato, tá bom? Então, repetindo, vamos lá. O primeiro número que eu vou utilizar para multiplicar essa potência de base 10, ele será um número com decimal, certo? E antes dessa vírgula, antes das casas decimais, só pode haver um algarismo, tá bom? E ele não pode ser 0. Fechado? Qual é a terceira regra? A terceira regra, gente, é a seguinte. É uma potência de base 10, não é? Quer dizer que vai ser 10 elevado a algum número. Que número será esse? Esse número ele só pode ser um número inteiro, tá bom? Ou seja, seria qualquer número natural ou um oposto a ele. Por exemplo, poderia ser 10, 15, 30, ou poderia ser menos 10, menos 15, menos 30, tá bom? Não pode ser número com vírgula, não será número fracionário, tá bom? Não será número irracional, somente números inteiros.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão. Certo? Qualquer número inteiro, inclusive os negativos, tá bom? Então, de novo, notação científica, para que exista uma notação científica, tem que ter um número vezes 10 elevado a algum número, outro número, certo? Sendo que o número A, ele tem que ser um número decimal com apenas um algarismo na parte inteira. O número n, que é o expoente da potência de base 10, será qualquer número inteiro. Agora vamos ver algum exemplo de como é que se utiliza a notação científica. Gente, tenho aqui dois exemplos para vocês. Desculpem, a garganta está indo. Temos aqui dois exemplos para vocês. São exemplos com medidas aproximadas, tá? Não são exatas, tá? Mas é próximo disso. Veja como seria a distância escrita, a distância da Terra até o Sol. A distância da Terra até o Sol é aproximadamente, certo? 152 milhões e 100 mil quilômetros de distância da Terra até o Sol. Sendo que, escrito esse número em notação científica, perceba que esse número é bem grande. Para eu escrever ele em notação científica, ele ficará neste modelo aqui, ó. Vai ser 1,521 vezes 10 elevado à oitava quilômetros de distância, tá certo? Sendo que esses dois números são a mesma coisa. Entretanto, nesse formato de escrita aqui, ele está em notação científica. Perceba aqui, ó, só possui um algarismo antes da casa decimal, antes da vírgula, tá certo? E é multiplicado por uma potência de base 10. Aqui vai ser o quê? 10 elevado a 8, tá bom? Então, esse número, que é a distância aproximada da Terra até o Sol, nós temos ele escrito aqui em notação científica, tá certo, galera? Agora vamos ver um outro exemplo. Perceba que aqui esse exemplo foi com um número muito grande. Agora vamos ver um número muito pequeno. A massa de um grão de poeira. Gente, é um grãozinho de poeira, tá? Eu aqui, gordo, 89 quilos, por aí, certo? Um grãozinho de poeira, gente, pequenininho, tá bom? Olha como seria a massa dele. A massa dele seria de 0,000000007 quilogramas, tá bom? É uma massa muito pequena, é algo muito pouco, porque é de um grãozinho de poeira, tá bom? Agora perceba que esse número ele é muito pequeno, ele tem muitas casas decimais, tá certo? Então, para eu evitar escrever nesse formato, eu escrevo ele em notação científica. Como seria esse número escrito em notação científica? Ele vai ser 7 vezes 10 elevado a menos 10. Perceba que aqui o 7... Ah, professor, cadê a vírgula? Lembrem-se, galera. 7 é a mesma coisa que 7,0. Só que como é vírgula 0, eu não preciso botar essa vírgula aí, não é, gente? Então, para evitar, eu posso colocar somente o 7, tá bom? Então é 7,0, para simplificar, 7. 7 vezes 10 elevado a menos 10. Perceba aqui novamente, ó, potência de base 10. É 10 elevado a quanto? Opa, professor, peraí. Mas agora é 10 elevado a um número negativo. Exatamente. Isso acontece quando nós falamos sobre esses números, ó, que tem muitas casas decimais, tá certo? Quando isso acontece, já pode ter certeza que vai acabar negativo. Tá bom, gente? Isso seria formas de escrita de notação científica, tá bom? Agora, por que será que a gente utiliza a notação científica? Para que ela serve? É só um formato de escrita diferente? Para que exigir isso? Vamos ver. Certo, gente. Então, por que usar notação científica? Olha só. A questão é que a notação científica ela vai facilitar alguns cálculos para a gente, tá bom? Então, quando eu estiver trabalhando com números muito pequenos ou números muito grandes, o cálculo da gente ele vai ficar simplificado se a gente estiver utilizando o número em notação científica, certo? Então, isso quer dizer que a gente ganharia tempo para fazer outras coisas.
Vejam só o seguinte exemplo. Aqui eu tenho um quadro de alguns dados que eu peguei de 2019, tá bom? Sobre esses determinados países, China, Índia e Estados Unidos, certo? Esses valores aqui de números de habitantes e área do país, tá certo? Eles estão representados já em notação científica. A minha fonte que eu fui pesquisar já me disponibilizou esses dados em notação científica, tá bom? Então quer dizer, olha, esse número aqui é um número muito grande, tá certo, gente? Então, para simplificar, colocaram em notação científica, eu consegui escrever ele aqui, ó, nesse retângulozinho pequenininho, tá certo? Pelo fato de ele estar em notação científica. Agora, como isso vai nos ajudar em cálculos? Vamos ver um exemplo. Esse exemplo é para calcular, gente, a densidade demográfica de um país. Provavelmente você já deve ter estudado isso em geografia, tá bom? O que seria a densidade demográfica de um país? A densidade demográfica do país, ela não é nada mais, nada menos do que a divisão da quantidade de pessoas que há naquele país por quilômetro quadrado, tá certo? Então aqui eu dei para vocês, eu trago para vocês aqui as informações da quantidade de habitantes de cada país em 2019 e da área em quilômetros quadrados para estes países em 2019, tá bom? Como é que eu calculo a densidade demográfica? Basta somente eu pegar o valor da quantidade de habitantes e dividir pela área do país, tá bom? Temos aqui, ó, densidade demográfica vai ser o número de habitantes dividido pela área do país. Como a notação científica nos auxilia nesse cálculo? Olha só. Coloquei aqui o cálculo da densidade demográfica de cada um dos 3 países que eu indiquei a vocês, tá certo? E aí eu teria que fazer a divisão, tá bom, gente? Então eu teria que pegar, para calcular a densidade demográfica da China, eu precisaria pegar 1,415 vezes 10 à nona potência e dividir por 9,597 vezes 10 elevado à sexta potência, e eu quero saber quanto daí esse resultado. Quando eu souber esse resultado, eu digo, essa é a densidade demográfica da China em 2019. Tá bom? Agora, olha só. Percebam, gente, que quando eu coloco em notação científica, fica no padrão, no mesmo padrão. O cálculo que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Esse cara aqui, ó, a potência, eu vou dividir com a mesma potência de baixo. Tá bom? Eu faço o meu cálculo separadamente. A potência com a potência e o número decimal com o número decimal. Certo? Eu faço aqui separado, ó. Tá bom? Eu vou dividir o número decimal com o número decimal e a potência com a potência. Tá certo? Por que isso me simplifica? Se a gente lembrar anteriormente, certo? Há uma propriedade que diz que para eu dividir potências de mesma base, basta somente eu subtrair. Basta somente eu subtrair os dois expoentes. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho que 9 menos 6, tá bom? Ó, 9 menos 6 vai dar 3. Então nesse caso nós teremos aqui, ó, o primeiro resultado seria esse, o mais fácil. Seria 10 elevado a 3. Eu simplesmente pegaria os expoentes e subtrairia, tá certo? 9 menos 6 vai ficar expoente 3. A base permanece a mesma e os expoentes eu subtraio, tá bom? E aí eu farei a minha divisão de 1,415 dividido por 9,597, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito grande, eu já fiz essa divisão, beleza? E olha só, esse valor aqui não é um valor exato, tá? É um valor aproximado, porque vai ter muitas casas decimais. Vamos pegar somente as 3 primeiras casas decimais, tá certo? Então seria um valor aproximado de 0,147, tá bom? Vezes, aí como a gente já fez a potência, nós já sabemos qual é ela, 10 elevado à terceira. Para terminar o nosso cálculo, gente, olha só, já dando spoiler da próxima parte do vídeo, quando eu estou elevado a 3,
Isso significa, quando o meu 10 está elevado a 3, a vírgula vai andar 3 casas para a direita, tá bom? Então, essa vírgula passaria para cá e o número passaria a ser 147, tá? A gente vai conversar justamente sobre isso na terceira parte do vídeo, que é essa multiplicação aqui. Aqui eu mostrei como nos auxilia em divisão, tá bom? Agora vamos ver como funciona na multiplicação, tá certo? Mas de novo, professor, como seria se eu não fosse fazer em notação científica? Olha só, se eu não fosse fazer em notação científica, galera, os números que eu iria utilizar seriam esse daqui, ó. A quantidade de habitantes na China seria isso daqui. Tá? Essa é a quantidade de habitantes aproximado na China em 2019. E a área do país seria isso daqui, ó. Tá bom? Então perceba que a nossa divisão ela seria com números muito grandes. Então, a notação científica auxiliaria nisso, tá bom? Eu não perderia tanto tempo fazendo essa minha divisão. Ela simplifica as coisas para mim, tá bom? Agora vamos lá. Vamos para a próxima parte do vídeo, que é entender como faz cálculo com notação científica, nesse caso agora em multiplicação, tá bom? Divisão nós vimos agora, vamos ver como seria com a multiplicação. Certo, gente? Agora alguns exemplos, tá? Sobre como fazer multiplicação com números que estão em notação científica. Olha só. Primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse daqui. 4 vezes 10 elevado à terceira, é esse número que está em notação científica, multiplicado por este outro número em notação científica. 2 vezes 10 elevado à quarta. Então eu tenho esse número e esse número que estão em notação científica e eu quero multiplicá-los, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente eu vou pegar aquele que seria o meu A, aquele seria a parte decimal. E nesse caso eu escolhi números que não tem vírgula, tá bom? Que é o 4 e o 2. Então eu vou fazer 4 vezes 2, aqui. E vou multiplicar também as potências de base 10, que vai ser 10 elevado à terceira vezes 10 elevado à quarta. Aqui, tá bom? Então eu vou fazer 4 vezes 2, que me dá quanto? Isso, muito bem, eu ouvi você falando. Mentira, gente, não estou ouvindo, né? Mas, aqui, vezes 10 elevado à terceira, multiplicando 10 elevado à quarta. Gente, vai dar 10, e aí vamos lembrar da nossa propriedadezinha. 3 com mais 4 vai dar 7. Quando eu multiplico potências de mesma base, nesse caso a base é 10, basta a gente somar os nossos expoentes. Então eu vou ter 3 com mais 4 que dá 7. Tá bom? Mesmo procedimento nos outros exemplos. Ó, agora eu usei um número que tem vírgula. 6,6 vezes 10 elevado à sétima. Este número está em notação científica. Multiplicado por 2 vezes 10 elevado a menos 5. Este outro número está em notação científica. E eu quero multiplicá-los. Aí vamos lá. Primeiro os números decimais multiplicados. Então 6,6 vezes 2. Aqui, ó. 6,6 vezes 2. E agora a multiplicação das potências de base 10. É 10 elevado à sétima vezes 10 elevado a menos 5. Aqui, ó. 10 elevado à sétima vezes 10 elevado a menos 5. Eu faço essas multiplicações separadamente, tá bom? Quanto é que vai dar o dobro de 6,6? O dobro de 6 é 12, o dobro de 0,6 seria 1,2, então nós teremos 13,2, tá bom? Isso é 2 vezes 6,6, certo? Vezes, agora a potência. 10 elevado à sétima vezes 10 elevado a menos 5. Gente, é só somar os expoentes. Entretanto, um deles está negativo, né? Então vai ser 7 somado com menos 5. 7 somado com menos 5 é a mesma coisa que 7 menos 5. Tá bom? Então 7 menos 5 vai me dar o quê? 10 elevado a
2. Pronto. Fiz. Observação. Galera, nosso resultado não ficou em notação científica. Tá bom? Próxima parte do vídeo eu vou mostrar como colocá-la em notação científica. Tá certo? Por que, professor, que não ficou em notação científica se eu multipliquei dois números que estavam em notação científica? Porque agora o nosso resultado, o primeiro número decimal, ele agora tem dois algarismos na parte inteira, é 13. Tá certo? Então, a partir desse momento, saiu da regra. Lembra que a regra diz que só pode ficar um número que só tenha um algarismo. Tá bom? Então, vamos lá. Último exemplo, para a gente ver como se escreve em notação científica, vai ser o seguinte. 2,2 vezes 10 elevado a menos 2. E eu quero multiplicar por 1 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Repetindo, primeira parte é o número decimal. Então, é 2,2 vezes 1. Aqui. Multiplicado por quem? Agora a potência. 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui. Certo? Vamos lá. Quanto é 2,2 vezes 1? Multiplicar por 1 não faz diferença, então vai dar 2,2. Agora as potências. 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. Gente, eu tenho que somar os expoentes, não é isso? Vai dar 10 elevado a quanto? Olha só. Se eu quero pegar o menos 2 e somar com o menos 6, gente, pegar um número negativo e somar com outro número negativo, quer dizer, eu estou juntando duas coisas que eu devo, duas dívidas. Então eu vou continuar devendo. Se eu pegar uma dívida e juntar, somar com outra dívida, eu vou continuar devendo. Só que eu vou juntar essas dívidas, não é isso? Então eu vou ficar devendo quanto? Se eu estou devendo 2 e estou devendo 6, no total eu estou devendo 8. Certo? Perceba que esse continuou em notação científica. Mas o do meio, não. Certo? Então tenham cuidado com isso. Agora vamos ver como é que nós fazemos para escrever um número em notação científica. Tá certo? Vamos lá. Então, galera, vamos ver agora como é que faz para escrever nessa tão bendita notação científica. Tá certo? Tem 3 casos. É muito simples mesmo, tá? Não se assusta não, é negócio de contar nos dedos, tá certo? Então veja só, são 3 casos. Tem o caso que é quando o número é muito grande, tem o caso quando o número é muito pequeno, ou seja, com muitas casas decimais, e tem o caso em que ele não é nenhum nem o outro, tá certo? Eu diria dessa forma, tem o caso que a vírgula está no começo, tem o caso que a vírgula está no fim e tem o caso que a vírgula está no meio. Eu fiz os 3 aqui como exemplo para a gente. Olha só. Esses 2 primeiros aqui seriam o caso que a vírgula está no final. Como assim, professor? É porque não tem vírgula. Certo? Se não tem vírgula, ela está aqui no final. Ó, vírgula 0. Não é isso? Ó, vírgula 0. Não tem vírgula. Sempre que um número não tem vírgula, quer dizer que a vírgula dele está lá no final. É vírgula 0. Fechado? Tá. Então, esse daqui seria o número, os 2 primeiros seriam quando a vírgula está no final. Esses 2 aqui, ó, seriam quando a vírgula está aqui, ó, no começo, ó, 0, alguma coisa. Tá bom? E esse último aqui é um exemplo em que a vírgula não está nem no começo nem no fim. É um número decimal que a vírgula está no meio. Fechado? Tá certo, gente. Agora vamos ver como é que funciona a escrita em notação científica. Como é que eu escrevo isso? Pessoal, é difícil? Não, é facinho, galera. É muito fácil. A primeira coisa vamos ver por partes, tá? Primeiro caso, quando a vírgula está no final. Como é que vai funcionar nesse caso? Basta somente você pegar a primeira parte do número. Olha só. Vocês conhecem esse número aqui, né? Essa é a quantidade de habitantes na China em 2019 aproximadamente, não é isso? A gente usou ele agora e ó. Vamos pegar essa primeira parte do número sem ser os zeros, tá bom? Olha só. Vai ser 1, 4, 1, 5. Fechado? Essa primeira parte. Todos os zeros eu deixo para lá. E eu vou colocar a vírgula. Lembrando, para ficar em notação científica, a vírgula teria que ficar aqui, ó. Porque assim só ficaria um algarismo antes da vírgula. Tá certo? Pronto. Aí vezes 10. E agora a gente precisa, para terminar, somente o expoente.
Tá bom, galera? E qual vai ser o expoente? Basta você contar o seguinte, olha só. A nossa vírgula original é aqui, não é? Não é no final? Não é vírgula zero? Então, o expoente, galera, aqui, ele vai ser o seguinte. Basta eu verificar, olha, eu tive que botar ele entre 1 e o 4. Então, eu teria que botar ele aqui, né? Quantas casas essa vírgula do final tem que pular até chegar lá? Aí a gente vai contando, ó. Tá aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ela chegaria lá onde eu a coloquei. Então, eu pulei com a vírgula 9 casas. Esse vai ser meu expoente. Facinho, né? Vamos lá, ó. De novo. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é da Índia. 1, 3, 5, 4. Todo o restante que tem zero vai para o beleléu. Fechado? Aí vamos lá, onde a vírgula vai ter que ficar? Não posso botar aqui, porque senão vai ser 3 algarismos. Não posso botar aqui, senão vai ser 2. Não posso botar aqui. Opa, posso sim. É aqui que eu vou botar, porque aí fica só um algarismo. Não é que fica o número 1 não, tá, gente? É porque só fica um algarismo. Fechado? Pronto. Vezes 10 elevado a qual expoente? Lembrando, esse número, a vírgula, não tem, então ainda está aqui no final. Quantas casas a vírgula tem que pular? Daqui até lá. Até ficar aqui, ó, entre o 1 e o 3. Ela vai ter que pular, ó. Vamos lá, estou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Expoente 9 também. Fechado? Esse é o caso quando a vírgula está no final, ou quando ela não aparece, por assim dizer. Fechado? Agora vamos ver como é que funciona quando a vírgula está aqui no começo, galera. Olha só. Gente, lembrando, ó, não pode ser zero. Certo? A primeira casa não pode ser zero. O primeiro algarismo não pode ser zero. Fechado? Então a vírgula vai ter que andar também. Ela vai andar até onde? Ela vai ter que andar até passar desse 7. Por que até passar desse 7? Porque passando do 7, aí vai ficar 7, alguma coisa. Certo? Se ela andar, se ela pular casas até aqui, ainda assim vai estar errado, porque ainda vai ficar 0 antes da vírgula. Tá bom? Então, quando são números muito pequenos, com muitas casas decimais, ela vai andar, a vírgula vai andar, até achar um primeiro algarismo diferente de 0. Nesse caso nosso, foi o 7. Tá bom? Então, olha só, quantas casas ela vai andar? Ó, tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ela passa, ó. Passou desse 7. Encontrou uma coisa que não era 0. Então vai ser o quê? 7, vírgula. Opa, não tem mais nada depois desse 7 para ela pular, não é? Então, nesse caso, é só 7. Se tivesse mais números, colocaria esses outros números. Tá bom? Mas aqui é só o 7. Então vai ser 7 vezes 10. Qual vai ser o expoente? Ó, pulou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulou 9 casas. O expoente vai ser 9. Correto? Errado. Nesse caso, gente, não vai ser 9. Vai ser menos 9. Tá bom? Quando a vírgula ela pula, tem que pular para a direita, perdão, para a esquerda, tá? O número fica positivo. Mas quando a vírgula vem no outro sentido, ó, quando ela vem para a esquerda, oh meu Deus, eu estou trocando porque eu estou de frente para vocês, perdão. De novo. Quando a vírgula vem para a direita, tá bom? O expoente vai ficar negativo. Certo, galera? Beleza? Então vamos ver mais um exemplo aqui. Olha só. 0, lembrando, o primeiro algarismo não pode ser 0, então essa vírgula vai ter que andar. Vai ter que andar até chegar no número, passar de um número que não seja 0. Aí vamos lá, quantas casas ela vai pular? Tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. Opa! Aqui, ela passou do número 2. Aí já dá, certo? Então vai ser o quê? 2, vírgula. Opa, tem mais número aqui, né? Diferente desse. Esse não tinha. Era vírgula 0, então não precisava botar. Mas aqui
é 2,47. Pronto, não tem mais algarismo nenhum. Vezes 10. Qual vai ser o expoente? Olha só, quantas casas ela pulou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o expoente vai ser o quê? 9, não é? Errar de novo, é menos 9. Toda vez que o número for começado assim em 0 e a vírgula pular para a direita, tá? O meu expoente vai ficar negativo. Tá certo, galera? Agora, o terceiro caso é quando a vírgula está no meio, não está nem no começo nem no fim. O que vai acontecer? Olha só. Nesse caso aqui, gente, lembra, a vírgula tem que ir para um lugar que na frente dela fique somente um algarismo. Olha onde é que está essa vírgula aqui. Então significa que ela tem que pular 1, 2, 3 casas para chegar aqui, ó. Ela vai ficar entre o 4 e o 7. Dessa forma vai ficar só o 4 na frente dela. Tá bom? Então olha como o número vai ficar. 4,7, 3, 2, 4, 8. Tive que colocar todos os algarismos, tá bom? Não me livrei de nenhum, porque nenhum deles era zero, não era só zeros no final. Tá bom? Então, olha só onde a vírgula ficou. 4,732248. Tá bom? Aí, para colocar em notação científica, vezes 10, e só falta o meu expoente. Gente, olha só. Aqui, a vírgula teve que andar para a esquerda, ó. A mesma coisa que aqui, ó, quando o número é muito grande. Anda para a esquerda. Tá bom? Quando anda para a esquerda, o nosso expoente vai ficar positivo do mesmo jeito. Tá bom? Então vai ser 3 casas. Ela andou quantas? 1, 2, 3 casas. Então o expoente 3. Tá bom? Gente, para encerrarmos nosso assunto, eu só quero que vocês percebam o seguinte. Olha só. Toda vez que eu quiser pegar a minha vírgula e andar com ela, vamos pegar um exemplo aqui, que é 4,738. Tá bom? Colocar ele em notação científica ou semelhante à notação científica. Olha só. 4,738. Esses são os algarismos que tem lá, tá bom? Vezes 10. O que eu posso mudar aqui e não deixar de ser o número que ele é, tá bom? Eu vou escrever formas semelhantes à notação científica, mas não quero que mude o número, eu quero que seja o mesmo número, tá bom? Então olha só, se a vírgula está aqui no lugar que ela é de origem, o expoente é 1, tá bom? É 0, sinto muito. É 0, por quê? Porque 10 elevado a 0 dá 1, e multiplicar por 1 não muda nada, tá bom? Então isso daqui é o mesmo número, esse daqui é exatamente isso, tá bom? Eu posso até fazer aparecer aqui, ó, vezes 10 elevado a 0. Isso não muda nada, porque 10 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 dá sempre 1. E vezes 1, isso não muda em nada. Multiplicar por 1 não faz diferença. Tá bom? Agora, se eu quiser escrever esse número de uma forma diferente, se eu quiser que a vírgula saia daqui para cá, o que vai acontecer ali? Vai acontecer que o meu expoente ele vai aumentar 1 ou diminuir 1. Depende de como essa vírgula se comporta. Tá bom? Nesse caso, ó, perceba que a vírgula foi para a direita. Quando ela vai para a direita, eu subtraio 1. Se ela andar mais uma casa para a direita, vai ficar agora menos 2. Se ela for mais uma casa para a direita, se ela vir para cá, vai ficar menos 3. Fechado? Agora, toda vez que ela anda para a esquerda, ali o expoente ele aumenta. Ó. Se ela volta para cá, passa a ser só menos 2 e não menos 3. Se ela anda mais uma casa para a esquerda, agora vira menos 1 e não menos 2. Se ela vem
para o lugar de origem, ao invés de ser menos 1, vira 0. E se ela andar mais uma casa para cá, ó, se ela saiu daqui e veio para cá, lembrando, completando aqui com 0, ó, estava aqui, pulou para cá. Opa, agora, quando é para a esquerda, aumenta, não é isso? Então, vai para 1 positivo. E se ela pular mais uma casa? Se ela vir daqui para cá, aí vai aumentar mais 1, vai virar 2. E assim sucessivamente, tá bom? Então, o que acontece é isso. A cada passo que a vírgula dá para a direita, o meu expoente do 10 vai diminuindo 1. A cada passo que a vírgula dá para a esquerda, o meu expoente do 10 vai aumentando 1. Fechado, gente? É assim que funciona a notação científica, certo? Mas para ser notação científica, eu vou fazendo esse procedimento de forma que o número que vai ser multiplicado terá somente um algarismo não nulo na parte dos inteiros. Certo? Esse foi o nosso assunto de hoje. Próxima aula nós continuaremos. Tá bom? Eu vou fazer vou verificar todo o assunto que nós vimos. Tá? Vou ver se faltou alguma coisa. Se faltar alguma coisa, a gente faz uma complementação dessas aulas sobre potenciação. Caso contrário, a gente vai entrar na próxima aula sobre radiciação. Fechado, gente? Tchau, tchau.